Olá, eu sou a Jess, sou pedagoga e educadora parental e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns vícios e relacionados à infância, né? O reflexo dessa infância. Eu costumo dizer que é importante a gente pensar que a infância ela não fica só na infância. Então, algumas experiências, algumas marcas nossas originadas inicialmente no período da infância, elas são refletidas posteriormente. Então, elas não ficam só na infância. Aconteceu lá, morre lá. Não, ao contrário, porque a infância é a base que a gente tem de sustentação emocional, enfim, ao longo da nossa vida. Então, o que a gente constrói na infância, ela vai ser refletida na adolescência, na vida adulta, e a gente vai ir lidando. Então, os vícios, é importante a gente pensar também como uma ligação em relação à conexão ou à desconexão, principalmente vícios orais, de bebê, alcoolismo, tabagismo, que são diretamente associados a um prazer inicial, que é pela boca, que é pela oralidade. Pensando no bebezinho, a gente pode voltar lá e pensar que a questão do seio materno, né, é o primeiro prazer da criança através do leite materno, que é uma satisfação de sustentação que a criança precisa daquele leite para viver. Só que mais que isso, é um prazer que sacia não só a fome, mas a questão da vinculação com essa mãe, a questão do afeto, do aconchego. E aí a gente pensa é importante a gente pensar nos vícios, não só dos vícios orais, assim, que tem uma associação direta, mas vícios de videogame, de alguma coisa, né, não tão legal. O que esse vício tem? O que tanto que essa pessoa, esse jovem, esse adulto busca, né? Essa fixação. Que tem um retorno positivo para ela, essa fixação. Ela, seja para liberação de hormônios do prazer, quando você faz aquilo, quando você fuma, quando você bebe, quando você joga videogame, ganha uma fase, mas isso está muito ligado ao desenvolvimento emocional, ao nosso emocional, né? Uma fragilidade de conexão, talvez até pessoal, assim. Quais são essas feridas? Quais são essas lacunas? Que você precisa desse objeto externo para sanar essa sua lacuna, para preencher, ou se não, para te ajudar a esquecer desses buracos. Então é importante a gente olhar para isso, porque o vício está ali por algum motivo. Ele está preenchendo um espaço por algum motivo. Ele está preenchendo uma lacuna. Talvez um buraco de uma vinculação que não veio, de um apego que foi muito inseguro. Então são várias as possibilidades, né? A minha proposta é a gente pensar sobre isso, porque o vício ele tem um porquê, né? Tanto o vício é uma fixação por algo, né? Você fica fixado e você não consegue se desvincular, porque aquilo te destrói, né? Em muitos casos, mas ele te dá um prazer, uma sensação de prazer, um bem-estar até emocional. Só que se a gente não olha o que está por trás, o que a gente está tentando suprir ou calar, o vício é difícil da gente combater. Então é importante olhar para a infância, né? O que a gente está contribuindo de base emocional para os nossos filhos conseguirem ter segurança emocional para conseguir barrar, né, as coisas e conseguir também se perceber e se limitar, né, seja na bebida, eu vou beber ocasionalmente, o que é diferente de beber sempre, e o que é diferente de na vida adulta você precisa se chegar no estágio de alcoolismo para você se sentir bem, para você se sentir anestesiado, porque a sua dor dói muito, você não consegue enxergar, né, o que te falta. O cigarro, enfim, o videogame também, que é uma fixação. Então, a proposta é a gente pensar o que tem de dor e o que a gente pode fazer hoje na primeira infância, pelos nossos filhos, para que a gente dê um suporte, para a gente conseguir construir essa base emocional saudável, que lá na frente, por mais que falte, por mais que tenha uma carência, por mais que tenha alguma questão, as dificuldades que aparecem, né, que ele não caia, que o nosso filho tenha uma base sólida que ele vai conseguir limitar, ele vai conseguir entender, ele vai conseguir olhar para frente de que a solução não é esse objeto externo, talvez seja essa vinculação, o que tá, né? O que tá incomodando que você quer calar? Então é importante a gente olhar isso, olhar para além. Sempre tá o emocional, as emoções, a forma como a gente lida com elas, ela sempre reflete. E a primeira infância é importantíssima pra gente conseguir construir
essa referência forte, essa referência de segurança, de que a gente consiga contribuir para uma sanidade, contribuir para um emocional mais que se aproxime mais de um autoconhecimento, de uma saúde realmente emocional, não de uma coisa que depois, né, não foi lidada de uma forma, foi construída uma base muito frágil, que aí acontece uma coisa, alguma dificuldade, um obstáculo, e essa criança que cresceu na vida adulta sem uma base sólida, ela vai usar o que ela tem. E aí esses recursos externos vai suprir essa carência, vai suprir essa falta, né? E aí essa fragilidade essa sustentação frágil não vai suportar, não vai conseguir colocar limitação. Então é importante a gente olhar, a gente investir na infância. A infância tá aí. A infância não fica só na infância. E a gente é marcado pela forma que a gente se sente, como que a gente está contribuindo para o desenvolvimento emocional da nossa criança. E mais, como que a gente tem lidado com nossas questões. Porque a gente também tem questões, principalmente se a gente for criada numa educação tradicional. Então, olhar para isso, olhar para as nossas feridas é importante para a gente também não repetir nas nossas crianças, né? Então, a gente precisa se olhar, né? Perceber o que dói na gente, conseguir enxergar o que está por trás e também contribuir, conseguir achar caminhos que contribuam para que o nosso filho consiga se desenvolver emocionalmente, consiga construir uma referência forte, uma segurança emocional forte de vinculação com nós.